Olá pessoal, professor André Valente e hoje vamos a mais um vídeo da série Analisando Letras de Música. E o sucesso de hoje é um clássico, um símbolo da cidade de São Paulo, a música Sampa, de Caetano Veloso. Então roda a vinheta e vamos para o nosso vídeo. Alguma coisa acontece no meu coração, que só quando cruza Ipiranga e a Avenida São João é que quando eu cheguei por aqui eu nada entendi da dura poesia concreta de tuas esquinas, da deselegância discreta de tuas meninas. Ainda não havia para mim, Rita Lee, a tua mais completa tradução. Alguma coisa acontece no meu coração, que só quando cruza Ipiranga e a Avenida São João. Considerado um símbolo da cidade de São Paulo, a música Sampa foi escrita por Caetano Veloso justamente em homenagem ao aniversário da cidade de São Paulo no ano de 1978. Em uma entrevista, Caetano revelou que se inspirou na música Ronda, de Paulo Vanzolini. Inclusive, o último verso da música Ronda, cenas de sangue no bar da Avenida São João, ele rima não só na letra, mas também melodicamente, com o primeiro verso da música Sampa. Alguma coisa acontece no meu coração, cenas de sangue num bar da Avenida São João. Além disso, Caetano, nessa época, estava morando ali naquela região e a música Sampa fala aí um pouco dos sentimentos de um migrante baiano chegando aqui na grande cidade de São Paulo. E quais as sensações que ele experimentou, enfim. E aí na sequência ele já começa a falar dos seus sentimentos. Então, a referência aí à dura poesia concreta de tuas esquinas fala não só desse cenário que acaba marcando a grande metrópole de São Paulo, principalmente na região central, que é essa coisa do concreto, os vários prédios sendo construídos e as grandes avenidas ali naquela região, como Ipiranga, São João, e faz também uma referência à poesia concreta, ao movimento poético, que teve como seus principais representantes aí 3 paulistas, o poeta Décio Pinhatari e os irmãos Haroldo e Augusto de Campos. Esse movimento da poesia concreta influenciou muito o movimento da Tropicália, do qual o Caetano foi um dos principais representantes. Então ele acabou colocando aí tudo na poesia da música. A deselegância discreta de suas meninas brinca um pouco com uma coisa que era muito comum se dizer naquela época, que como a cidade de São Paulo tem essa coisa do orgulho de ser uma cidade que trabalha, as mulheres paulistanas, as meninas paulistanas andavam vestidas para o trabalho, enquanto o Rio de Janeiro carregava aquela coisa do glamour, da moda, que a televisão acabava também enfatizando bastante com as novelas que já haviam começado aqui no Brasil, com a própria mídia em geral. Então tinha-se um pouco essa ideia de que no Rio de Janeiro as mulheres se vestiam de forma mais elegante, enquanto em São Paulo era a deselegância discreta de suas meninas. E por falar em meninas de Sampa, as minas de Sampa, para quem já conhece, já pegou a referência, ele fala de Rita Lee, quando ele diz: ainda não havia para mim, Rita Lee, a sua mais completa tradução. Do que ele está falando aí? Rita Lee
né, que foi um ícone aí do rock nacional, né, e que é uma paulistana, representa essa coisa paulistana, representa esse espírito paulistano, né? E aí Caetano fala dela, né? Fala que a Rita Lee seria a mais completa tradução da cidade de São Paulo. Quando eu te encarei frente a frente, não vi o meu rosto. Chamei de mau gosto que vi, de mau gosto, mau gosto. É que Narciso acha feio o que não é espelho. Aí nós vemos o baiano Caetano Veloso dizendo que quando chegou aqui, encarou frente a frente a cidade de São Paulo, não se viu ali representado, né? É o sentimento do migrante que chega aqui em São Paulo e fica um pouco assustado, né? Porque a cidade, no primeiro momento, não o acolhe, não faz com que ele se sinta assim em casa, principalmente, de novo, ali naquela região central, uma cidade que representa aí a cidade cosmopolita de São Paulo. E aí ele vai dizer, né, que Narciso acha feio o que não é espelho, né? Então ele se confessa ali um tanto quanto narcisista, um pouco aquela coisa de querer que as coisas fossem do jeito dele, né? E aí ele diz na sequência que nada do que não era antes quando não somos mutantes. O contato com os mutantes, o contato com a Tropicália, tudo isso acaba fazendo com que Caetano tivesse uma outra visão, né? Porque o movimento da Tropicália, o próprio estilo dos mutantes tinha essa coisa de valorizar o que? A mistura, né? A integração por exemplo, do rock, que era uma coisa estrangeira, uma coisa que naquele momento remetia muito aos Estados Unidos, e aí havia toda uma crítica à influência da cultura estadunidense aqui no Brasil, né? Então o movimento da Tropicália, ele vai ser esse movimento que vai entender que falar da cultura nacional não podia ser só se fechar naquilo que era típico do Brasil, né? Que o Brasil da década de 70 já era um país integrado com a cultura internacional, e que essa cultura internacional fazia parte da cultura brasileira. Então ele vai ter essa leitura de que era preciso misturar tudo. Então não dá para se fechar num sentimento narcisista, né? De olhar apenas para si, de contemplar a sua própria imagem e buscar essa sua própria imagem. Era preciso também conhecer outras culturas. E aí ele vai dizer isso, né? Foste um difícil começo, afasto que não conheço, quem vem de outro sonho feliz de cidade. Né? Então ele está dizendo que foi um difícil começo, né? Conhecer a cidade de São Paulo foi difícil, né? Afasto que não conheço significa o primeiro sentimento é de querer afastar aquilo que para mim é novo, aquilo que me choca, né? E aí quem vem de outro sonho feliz de cidade, Caetano vinha da Bahia, vinha de Salvador, uma cidade grande também, a primeira capital do país, inclusive, Salvador, né? Porém com uma outra realidade, uma outra dinâmica, uma cidade litorânea, né? Além disso tem toda essa dinâmica da cultura negra muito presente ali, todo o ritmo, né, dessa musicalidade, dessa ginga, dessa cultura muito forte, muito presente ali. Então é uma outra realidade, né? E aí ele chega aqui e tem essa sensação, né, de que é algo muito diferente. Então a Salvador, a Bahia, para Caetano Veloso, é um outro sonho feliz de cidade. Porém, ele vai dizer, aprende depressa a chamar-te de realidade, né? Então, chegou aqui, ele acabou aprendendo a viver nessa realidade paulistana. Aí ele vai colocar um dos versos mais ricos dessa música, que é preciso parar para analisar, para entender o significado dele. Porque ele diz assim: e porque és o avesso do avesso do avesso do avesso. E aí, então vamos lá, vamos entender, né? O avesso é o lado contrário. O avesso do avesso volta ao lado normal. O avesso do avesso do avesso é de novo o lado contrário. E o avesso do avesso do avesso do avesso é o lado normal. Ele quer dizer que a cidade de São Paulo, dessa maneira meio confusa, meio contraditória, a riqueza e a pobreza assim
lado a lado nós temos, né, num momento em que nós vemos um espaço às vezes marcado ali por uma certa violência, do mesmo lado você vai encontrar ali a música, a arte, a cultura. Então é essa cidade dinâmica, né, essa cidade marcada por esses contraditórios. Então o avesso do avesso do avesso do avesso, e nisso você consegue encontrar o que é a cidade de São Paulo. O povo oprimido nas filas, nas vilas, favelas, da força da grana que ergue, destrói coisas belas, da feia fumaça que sobe, apagando as estrelas. Nada. É o poeta escrevendo, né? Quando ele começa dizendo assim: do povo oprimido nas filas, nas vilas, favelas, né? Da força da grana que ergue e destrói coisas belas. Então aqui ele começa a colocar o seu olhar social, que é um olhar que acompanha a vida de Caetano, que acompanha a sua música, né? E ele começa a falar disso, né, da pobreza que marca uma cidade como São Paulo, né, da miséria, das favelas, das filas que as pessoas pobres enfrentam para ter qualquer coisa, tá? E aí ele segue falando da feia fumaça que sobe, apagando as estrelas, né? Então a fumaça das fábricas, dos carros, a poluição que nos impede de ver o céu de maneira mais límpida. E aí a gente começa a entender que ele fala da feia fumaça que sobe, apagando as estrelas. Eu vejo surgir teus poetas de campos, espaços, tuas oficinas de florestas, teus deuses da chuva, né? Então ele faz aí várias referências, né, aos poetas que falam, né, poetas do campo, poetas do campo, mas que estão na cidade. Ele está fazendo referência a toda a cultura, né, a toda a cultura popular, cultura caipira, cultura indígena, que forma a cidade de São Paulo de fato, né? Por ser a capital, ela atraiu para perto de si, além dos povos que já viviam aqui nessas regiões, nas cidades próximas, enfim, desde dos poetas modernistas até os poetas da atualidade, até a poesia urbana hoje, né, a poesia das periferias, a poesia feita nos slams, nos saraus, a poesia feita no metrô, no trem, né, os poetas que entram fazendo suas rimas, a galera do rap, né, toda a poesia ali do centro de São Paulo, onde nasce esse movimento hip hop, né, o samba da cidade de São Paulo espalhado aí por toda a cidade, enfim, né, toda essa cultura que é, sim, resultado também das opressões, dos problemas, das contradições dessa cidade que é São Paulo. E aí vem um trecho difícil da letra da música, até difícil de cantar, né? Quando ele fala: Panaméricas de Áfricas utópicas, o mais novo quilombo de Zumbi. Está fazendo uma referência, né, à cultura latino-americana que está aqui em São Paulo, essa ideia de uma grande América, de um povo numa grande América. Então São Paulo seria essa cidade que reúne essa Panamérica de Áfricas utópicas. Aqui eu acho que Caetano tá brigando um pouco assim com essa ideia de que não, aqui a cidade de São Paulo é feita de misturas e tal, que passa um pouco uma falsa ideia de que é tudo muito tranquilo, porque essa mistura ela seria bem-vinda, quer dizer, não haveria preconceitos, não haveria racismo contra o negro, nada disso, né? E meio que ele dá uma cutucada ali, chamando isso de uma Panamérica de Áfricas utópicas. E ao mesmo tempo o mais novo quilombo de Zumbi, né? Porque sim, né, numa cidade como essa, que o movimento negro muitas vezes precisa se aquilombar, né? Precisa se unir, e é muitas vezes aqui que ele vai lutar sim pela igualdade, por combater o racismo, por tudo isso. Então ele coloca isso na letra da música, né? Um novo quilombo, um lugar onde o negro se reúne com os seus, sim, para mostrar sua cultura. E aí ele usa uma expressão que é meio que uma cutucada ali no poeta Vinícius de Moraes, que é uma expressão que o poeta Vinícius de Moraes usou, dizendo que São Paulo era o túmulo do samba, né? Então ele cutuca isso, dizendo Panaméricas de Áfricas utópicas, túmulo do samba, mais novo quilombo de Zumbi, fazendo aí a referência a essa fala de Vinícius de Moraes,
que na verdade Caetano tem uma posição crítica a respeito disso. Ele não entende São Paulo como exatamente um túmulo do samba. E aí ele faz uma referência ao grupo musical Novos Baianos, que estava surgindo ainda naquele momento, né? Formado aí por Pepeu Gomes, por Baby do Brasil, que na época ainda se apresentava como Baby Consuelo, Moraes Moreira, né? E esse grupo, uma influência muito forte da Tropicália também, e que vai reunir elementos do rock, do afoxé, essa nova, do frevo, né? Uma mistura aí dessa música mais vinda da raiz popular brasileira, com essa mistura de uma música vinda mais dessa cultura pop, né? Mais comercial. Mas Caetano também está falando dos novos baianos que chegam à cidade de São Paulo, os migrantes nordestinos que, como ele, vieram para cá buscar uma condição de vida melhor. Então daí essa brincadeira com duplo sentido, né? Os novos baianos passeiam na tua garoa, todo mundo conhece a cidade de São Paulo como a cidade da garoa, esse foi um dos apelidos que a cidade de São Paulo ganhou, né? Então os novos baianos passeiam na sua garoa, os novos baianos te podem curtir numa boa. E Caetano conseguiu captar muito bem o espírito dessa cidade, no olhar de um nordestino, de um baiano que chega aqui e vem encarar essa cidade e acaba se tornando uma referência, um ídolo brasileiro, um grande artista conhecido aí, e a cidade de São Paulo acabou participando disso, né? Então ele capta realmente o espírito dessa cidade, uma cidade que sim, né, acolhe, sim, recebe, né, migrantes de todas as regiões do país, além de imigrantes do mundo inteiro, né? Nem sempre a convivência é tão pacífica, tão tranquila, né? Nem sempre a diversidade cultural que esses povos trazem para cá é tão bem aceita, porém é disso, né, de toda essa, como diria Gilberto Gil, a geleia cultural é que forma a cidade de São Paulo. E é disso que está falando a música Sampa. Eu espero que você tenha gostado, que você aproveite bastante, né? Curte, compartilha. Se você ainda não assinou o canal, assina o canal, ativa a sinetinha para você receber as notificações. Esteja com a gente, deixa no seu comentário que música você gostaria que eu interpretasse aqui nesse canal.